Estamos ao vivo, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje vamos falar sobre sofrimento e desprazer, como lidar com estas coisas. Deixa eu fixar o comentário. Boa tarde, minha gente. Como estão? Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Quarta-feira é dia de live. Cá estou eu, 13 horas e 4 minutos. Boa tarde. E aí, Midian? Quanto tempo, mulher? Como estás? E aí, minha gente? Bora falar sobre este elemento, né, chamado sofrimento. Vamos diferenciar hoje sofrimento de prazer e saber como, né, algumas virtudes que a gente pode desenvolver aí para lidar melhor com o sofrimento, com o desprazer. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? E aí, Lari? Olha aí, presenças ilustres na live de hoje, minha gente. Quanta gente querida. Vamos lá, né? Quantos de vocês aí passam por desprazeres, passam por sofrimento de uma forma madura ou imatura? Vocês conseguem distinguir como que é passar por um sofrimento de forma, né, imatura ou madura? E aí, Cirlei, beijo, mimosa, coisa boa te ver por aqui. Ou como passar por um sofrimento ou um desprazer, né, mantendo a nossa dignidade, gente, porque tem muita gente que não sabe sofrer mantendo a dignidade. A minha meta hoje aqui nesta live, tá, é te ensinar a diminuir os desprazeres, tá? E suportar o sofrimento mantendo a tua dignidade. Porque a maioria das pessoas não consegue manter a própria dignidade, gente, diante do sofrimento. A gente começa, de fato, assim, né, se debater, se comportar mal, aí daqui a pouco, poxa, faz coisas que não deveria fazer, tudo por causa de uma dor. Então a gente tem sim que desenvolver algumas virtudes para conseguir lidar com esses dois elementos aqui, sofrimento e desprazer. Então tá, vamos lá? Olha só, gente, vamos saber diferenciar o desprazer do sofrimento? Porque assim, ó, o desprazer, gente, ele tá muito mais relacionado à tua expectativa e ao teu imaginário do que qualquer outra coisa. Porque veja bem, o que é prazer pra um não é prazer pra outro, gente. Né? Admiro sua lealdade no servir. Ah, mimosa, muito obrigada, estamos juntas. O prazer e o desprazer, minha gente, ele é muito mais sobre as tuas expectativas, ou seja, as expectativas que tu cria em relação a alguma coisa e o valor afetivo, o valor que tu dá àquilo, do que propriamente a tua experiência. Vejam bem, vamos começar a diminuir os desprazeres da vida? Então, olha, à medida que tu cria uma expectativa, né, sei lá, aquele sorvete vai estar maravilhoso, aí tu vai pro próximo, tá meio ruim, né? Então, assim, tu cria também, tu dando um valor afetivo, mas, por exemplo, tem pessoa que sente prazer no sadomasoquismo. Aí, olha só, gente. Aquilo lá contém um nível de desprazer, de dor, aliás, desculpa, né? Contém um nível de dor, o sadomasoquismo, né? Mas, contudo, a pessoa sente prazer. Então, vocês estão entendendo que prazer e desprazer tem muito mais a ver com aquilo que a gente projeta na coisa do que propriamente com o que a gente sente fisiologicamente falando. É como se o prazer e o desprazer fosse quase 100% psicológico. À medida que tu baixa as tuas expectativas, tá? Tu começa a ter menos desprazeres na vida. Então vai eliminando, em primeiro lugar, os desprazeres, tá? Não tenha expectativa de que tudo vai ser gostosinho. Porque senão a tua vida ela vai ser repleta de desprazeres, criatura. Repleta. Agora, se tu só observa a realidade, sem nenhuma expectativa, com uma expectativa lá embaixo, tá? Bem baixinho assim. E aí tu experimenta aquilo, aí tu vai dizer assim, ó, né? Ah, tá legal. Agora, se tu tava cheio de expectativa, o que vai acontecer? Uma frustração e um desprazer absurdo, tá? Então vamos entender que prazer tá muito mais vinculado ao valor que tu dá aquilo e as expectativas, ou seja, aquilo, o valor, né? Uma agregação psicológica que tu dá à coisa do que qualquer outro elemento, tá? Então vamos começar a baixar os níveis de desprazer, baixando o nível aí de expectativas. E também parando de... examinando mesmo as coisas que te dão prazer, tá? Porque daqui a pouco tu vai ver, olha, me dá prazer ir pra academia, mas a academia é gerador. Bom, então tu tá entendendo as coisas. Olha, tem coisa na vida que é a gente que dá, tá? O valor ali. Agora existe um outro elemento, gente, que é o sofrimento, tá? E o sofrimento, ele é mais passivo, digamos assim. A gente tá na vida, daqui a pouco a gente é atropelado, a gente recebe uma ofensa, a gente já não sei o que, sabe? Um ente querido morre, alguma coisa acontece, a gente é demitido, sei lá, gente, uma falência, as coisas dão errado. E aí tu sofre. Então o sofrimento na vida do ser humano, ele é inevitável.
Parte da vida é sofrer, tá? O prazer e o desprazer é muito relativo, gente. Prazer e desprazer é muito relativo, como eu falei, tá? Então, assim, né? Um tapa pode doer num lugar, né? Numa certa situação psicológica. Mas aí, se tá lá em tal situação, aí o tapa, ele ficou gostoso, ele ficou prazeroso. Vocês estão entendendo que prazer e desprazer tem muito a ver com isso? Com a questão a nossa psicológica? O sofrimento não, gente. O sofrimento, a gente é acometido pelo sofrimento quase que em tempo integral na vida. Todos os dias tu vai ter algum tipo de sofrimento. Ou vai ser um sofrimento físico, ou vai ser um sofrimento emocional, mas vai ter um tipo de sofrimento. Então, parte da vida é sofrer. Agora acontece que sofrer, ok. Mas nós não podemos chegar àquele lugar que eu falei de desespero, de descontrole, de pânico, de crise de ansiedade diante de um sofrimento. Então eu vou destrinchar aqui como que é a postura de uma pessoa madura diante do sofrimento e de alguns desprazeres, tá? Em primeiro lugar, gente, nós temos que ter coragem para mudar o que é possível, tá? Então vamos lá. Na vida da gente, sim, vai ter alguns sofrimentos, tá? Que é possível se encerrar. Café sem açúcar pra mim é um prazer, pra outros é uma tortura. Exatamente, Silei. É isso aí, pra mim também, né? Tô aqui com o meu cafezinho, até me deu vontade de tomar. Eu tenho, gente, eu passo todos os dias isso aqui, ó. Recomendo, tá? Porque aí o café não esfria, né? Aí o que eu faço? Eu tenho uma xicrinha bem pequenininha. A minha estratégia pra tomar café, mas eu só tomo até esse horário. Daqui a pouco eu já paro, encerro, não tomo mais. E meu café é sem açúcar. Isso aqui pra mim já é prazeroso. Então veja bem, o prazer e o desprazer é muita questão de, né, da gente que dá o valor pra coisa. Agora, se vem uma pessoa tendo a expectativa de que esse cafezinho aqui tá doce, né? Aí a pessoa vai tomar assim, esperando, né? Entende que é as tuas expectativas que geram essa frustração, que vai gerar o desprazer? Então baixa as tuas expectativas, criatura. Vai pra vida sem expectativa, tá? Observando a realidade. Agora, o sofrimento, ele é diferente, tá? O sofrimento não tem manobrinha pra gente fazer. Não tem manobrinha. Levantou, bateu com o pé na quina da cama. Vai sofrer, filho. Vai sofrer independente da tua maturidade. Tá entendendo? Oh, não, eu sou uma pessoa madura, meu pé não está doendo. Claro que tá doendo. Ai, ai, estamos juntas. Então, assim, o sofrimento, ele é, de fato, assim, uma composição na trama do dia a dia do ser humano, criatura. Não tem esse negocinho, eu não vou sofrer, tu não vai sofrer, fulaninho é maduro, não sofre, porra, todo mundo sofre. E te digo mais, quanto mais maduros somos, a tendência é que soframos mais. Não estou falando de desesperar, de ficar triste, de não sei o que, de não sei o que lá. Sabe o que é? Quanto maior o nível da tua consciência, mais tu olha ao teu redor e tu percebe que as pessoas estão se perdendo. Que estão se autodestruindo. E aquilo gera sofrimento. Então deixa eu te contar, amadurecer não vai eliminar o sofrimento da tua vida. Muito pelo contrário. Por isso que eu tô aqui hoje para dar 5 virtudes pra gente conseguir lidar com o sofrimento, tá? Porque o sofrimento ele não vai ser extinguido da tua vida, independentemente da tua classe social, né? Porque às vezes a pessoa projeta isso. Não, um dia que eu tiver dinheiro, e que eu for morar em determinado lugar, e que as coisas acontecerem, e que eu me casar, e que... Filho, só vai aumentar o sofrimento. Quantos de vocês aqui, ou quantos de vocês são pais e mães? Aumenta ou diminui o sofrimento na vida da gente? Eu não tive essa graça ainda, né? Aumenta ou diminui o sofrimento? É óbvio que aumenta o sofrimento, gente. Não estamos aqui para passar pano. Isso é a própria vida, a trama, como eu falei, da realidade. Quanto mais maduros, mais responsáveis, mais sofrimento. Aumenta, tá aí a Janaína, né? Pô, claro que tu vai sofrer. Então assim, pô, primeiramente tu não vai conseguir dormir direito. Aí depois, não sei o que lá, né? Olha ali, aumenta, ó. Aí depois chega a adolescência e tu tá sofrendo porque a criatura tá fazendo outros tipos de coisa. Aí a pessoa, não, mas quando fica adulto, aí quando fica jovem, sai de casa, aí tu sofre porque tu não consegue mais, né, ter domínio sobre aquela criatura que está fazendo as escolhas. Tu vai sofrer, filho, pra sempre. Enquanto, né? Então assim, o sofrimento ele é parte da vida humana e nós temos que saber lidar com ele. É diferente de prazer e desprazer. Prazer e desprazer é nada. É nada, tu tá entendendo? Ai, tomei aqui o cafezinho, né?
Aumenta e só aumenta cada vez mais. É aquela velha história, quem conta, né? Quem é que conta? Eu conto ou tu conta, né? Vamos contar junto aqui. O sofrimento, ele é parte da vida humana e tá tudo bem. Depois de 11 anos e com 2 filhas adultas, eu descobri que estou grávida do 5º filho. Felicidade e desespero. Ai, Elaine, meus parabéns, mimosa. Tudo de melhor na tua vida. Não desespera, não, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Fica tranquila que se tu tá grávida, isso aí é projeto de Deus na tua vida. Sabe o que a minha mãe me falou essa semana? Ela disse, ela mais uma vez, semana passada, né? Ela disse, ai, Tati, como eu agradeço a Deus por não ter me ligado, porque ela vai fazer a ligadura, né, pra não ter mais filhos. E aí, gente, o que acontece? A minha mãe, ela marcou o médico, né, meu pai juntou a grana, que antigamente era caro pra caramba essas coisas, né, juntaram a grana, marcaram o médico, e aí ela conta que um dia ela olhou pro meu irmão mais novo, né, eu sou a mais nova, sou a caçula, né, ela olhou pro meu irmão, que era um bebezinho ainda, nossa diferença de idade é pouca, uns 2 anos, sei lá, 1 ano e pouco, e ela disse, ai, mas eu queria tanto ter mais uma menininha, mais uma guriazinha, e aí meu pai chegou em casa e ela disse assim, Sérgio, não quero mais me ligar, eu vou ter mais uma menina. E aí o meu pai olhou pra ela e disse assim, então tá, tudo bem. Seria o 4º filho, gente, eu fui a 4ª filha da minha mãe. E ela, semana passada, ela disse, Tati, como eu agradeço a Deus por não ter me ligado, né, naquele período e ter te concebido, né, então assim, né, é uma graça na vida dela, graças a Deus que eu sou uma graça na vida da minha mãe, né, agradeço muito por não ser um peso na vida dela, mas poder aliviar de fato alguma coisa, né. Então, minha gente, aquilo que acontece, né, só pra dizer pra Elaine ali, tudo que acontece a gente vai entender lá futuramente, tá? Tenho só uma, é um misto de alegria, amor, sofrimento, dúvida, só pelo Senhor mesmo, ora entrego todos os dias, parabéns. Então, minha gente, creia que, né, tudo que acontece é por permissão ou providência divina, então fiquem tranquilos, vamos saber lidar com esses sofrimentos, né? Todo sofrimento, ele também tem um outro, porém, que é o amadurecimento da personalidade, tá? Então, essa é a própria substância do nosso amadurecimento. O sofrimento é o terreno, é o território, tá? Ó, minha obstetra perguntou se eu ia fazer a laqueadura, é isso aí mesmo, laqueadura. E eu disse que não, a mulher quase caiu dura. Creio que Deus nunca vai me mandar um filho que eu não possa carregar. Manda um beijo pra sua, pode deixar que eu vou dizer pra ela assim, né? Parabéns, moça, parabéns pela coragem e pela generosidade, tá? Que as pessoas hoje em dia, elas não têm filho por egoísmo ou por preguiça. Então tu não tá nem num canto nem no outro, né? E é de fato um ato de coragem, né? Minha gente, vamos lá, né? Vamos falar então sobre as 5 virtudes essenciais para lidar com o sofrimento. Em primeiro lugar, minha gente, já falei, né? Tá, vai distinguindo aí o que é desprazer de sofrimento, tá? Desprazer, minha gente, é um elemento de imaturidade. Sofrimento não é. Perdi um bebê com 9 meses de gestação há 1 ano atrás. Nunca imaginei passar por esse sofrimento, mas já estou bem hoje. Que bom. Natália, quando as coisas acontecem, é porque tem que acontecer. Então é como eu te falei, é por permissão ou providência divina e as coisas acontecem pra gente também amadurecer. Às vezes a gente passa pelo sofrimento, depois de 1 ano ou 2 a gente olha pra trás, poxa, como eu evoluí emocionalmente, né, espiritualmente, como aquilo me ligou a Deus, como eu tô hoje, né, uma pessoa melhor. Então olhe sempre por este lado, ou é permissão ou é providência. Deus é perfeito, nós que somos muito moles. Bora lá, mulher. Então vamos lá. Distinga desprazer de, né, faça essa desconexão. Desprazer é sobre a tua imaturidade, filho. É só sobre isso. É sobre tomar o cafezinho. Ui, que coisa ruim. Não, desprazer é isso. É uma expectativa frustrada. É isso. É tão simples quanto isso. Tudo que for desprazer, tu tem que ir tirando o valor afetivo. Tá entendendo? Vou dar um exemplo novamente do cafezinho. Pessoa imatura tomando café sem açúcar pela primeira vez. Ui, que coisa horrível, meu Deus, é a pior coisa que eu já tomei na minha vida, porque como que as pessoas conseguem tomar um café desse, porque isso não é cabimento, porque... Porra, criatura, é só um café sem açúcar, olha o drama que o imaturo faz, por causa de um desprazer. Aí eu digo pra pessoa, toma o cafezinho sem açúcar, sem reclamar, que tu vai amadurecer.
Tu não é capaz de tomar porcaria de um cafezinho sem açúcar, sem reclamar, sem dar um show, sem dar um baile, parecendo uma criança de 5 anos no meio do supermercado, batendo o pezinho, gritando porque quer o chocolate. Como que tu vai enfrentar o sofrimento da vida, criatura? Mi. Então o que a gente faz? A gente tem que parar de drama. Parar de fazer drama diante do desprazer. O pior é que dizem que dia amarga já basta a vida. Por quê? Porque nem sabe o que é porcaria de um sofrimento, gente. O que é? Ó, me contando o caso dela. A Tati me fez um dia eu tomar café sem açúcar. E aí eu olhei pra mim e botei assim, tu não toma café sem açúcar porque tu é fraca. Nunca mais ela colocou açúcar no café, minha gente. Isso é fraqueza. Eu não consigo tomar um café sem açúcar. Porra, se tu não consegue tomar um cafezinho sem açúcar, o que tu vai conseguir na vida? As pessoas reclamam do calor, reclamam do frio, reclamam se chove, nunca estão satisfeitas. Porque não suportam o desprazer. Ai, mas tá calor aqui, né? Ah, que coisa, né? Cara, nunca mais mesmo. Maior depoimento da mídia. Tá calor aqui, né? Ai, que coisa, né? Mas o que pode fazer, né? Porra, suporta! A pessoa imatura, ela não é capaz de suportar um desprazer. Porque isso nem é sofrimento, gente. Isso é só um desprazer. Como é que a gente sabe se é prazer ou desprazer, né? Porque pra um é gostosinho, pra outro não é. Aí tu pega um dia de 30 graus, tá tipo, que delícia, né? Meu marido ama calor, por exemplo. Então, pra ele, um dia de 30 graus é um dia eufórico, entende? Né? Aqui, pra nós, 30 graus já é bastante, né? Eu sei que pra quem mora no Rio é tipo inverno. Mas, percebe que o prazer e o desprazer é totalmente afetivo. Pelo menos o valor que a gente dá pra coisa, o drama que a gente faz em cima da coisa. Tem pessoas que se tornam disfuncionais diante de um desprazer, gente. Eu não suporto mais ficar neste ambiente porque eu estou com calor. Porra, tu não suporta um calorzinho por um determinado tempo. Sem reclamar e sem parar de fazer o que tu tem que fazer. Então tá aí denunciada a tua imaturidade. Aqui no Rio de Janeiro, 30 graus é quase inverno. Tô ligada, né? Mas aqui não, gente. Aqui no sul, 30 graus é tipo verãozão, praia, né? Mar. Vamos às virtudes que nós temos que desenvolver para saber lidar com o sofrimento de uma forma mais madura. Em primeiro lugar, minha gente, coragem, tá? O imaturo, ele não tem coragem de dar o passo para fazer a mudança necessária. Então, o imaturo, ele fica diante da coisa e não age. Como lidar com o desprazer? Além de não ficar reclamando. É que, Isa, não reclamar é uma atividade absurdamente eficiente para o amadurecimento. Então, assim, né? Se tu tá passando por um desprazer e tu conseguir suportar, sem fazer o drama, sem fazer bailinho, sem ficar reclamando, tu tá amadurecendo por dentro. Tu tá travando uma guerra. Vocês estão entendendo, gente, que não reclamar é travar uma guerra dentro de si? Então, quando tu trava essa guerra e tu vence porque tu não reclamou, porque tu não deu bailinho, porque tu não simplesmente seguiu fazendo o que devia ser feito. Só isso. Só toma um cafezinho sem açúcar. Não faz cara feia, não dá bailezinho, não fica reclamando da vida, não fica dizendo que a vida é amarga, que o cara não sei o que não sei o que lá. Todo dia tento não reclamar ou coisa difícil. Exatamente, Natália. Mas o que tu tá fazendo? Tu tá travando uma guerra interior e desenvolvendo a virtude. É claro que depois a gente pode ver a questão de tentar corrigir a fala interna também. Tem muita gente que cala a boca, mas que por dentro fica, né, reclamando em dobro. Já reclamei, né, dizendo que é difícil. Não, pega leve também, tá? Eu não tô aqui pra dizer pra vocês, tá. Calma o coração também, né? Não vamos chegar nessa, né, no extremismo. Mas é de fato, como eu falei, para de dar baile, para de fazer drama, tá? Quando tiver um desprazer, tenta suportar, mantendo a tua dignidade, cumprindo o teu dever. Se conseguir colocar um sorrisinho no rosto, que maravilha! É isso que eu falo, gente. Não reclama e coloca um sorriso no rosto. São 2 atividades de amadurecimento diante do desprazer. Reclamo muito e vivo cercada de pessoas que reclamam, mas preciso mudar isso urgente. Porque já está me incomodando. É claro, meu Deus do céu.
Tem coisas que corroem a gente. E é óbvio que a gente é condicionado, como a Débora tá falando aqui, tá? A gente é condicionado todo o nosso ciclo, né, de amizade, ou familiar, ou o ciclo mais próximo, às vezes profissional mesmo, tá ali, todo mundo reclamando. Poxa, tu tem que ser uma fortaleza pra conseguir olhar pro lado e dizer assim, não, respira profundamente, bota um sorrisinho no rosto, segue cumprindo teu dever. É só isso, gente. Não tem mistério também, tá? Não tem nada de mistério. Isso é muito simples, eu não tô falando que é fácil, é difícil, tá? Mas não é complexo, é bem simples. É bem simples. Tu não vai reclamar, tu vai continuar cumprindo o teu dever, seja qual for, como mãe, como esposa, né, ou pai, ou marido, tá? Como profissional, vai continuar cumprindo o teu dever, de preferência com um sorrisinho no rosto. Não precisa, tá rindo, tô sorrindo, tô desfrazendo, não. Mas assim, sabe? Aquela certa leveza, aquele certo humor. Diante do desprazer e do sofrimento, o humor é uma grandíssima chave. Eu não tô falando de ironia, tá? Tô falando de humor. É como se que porra, que merda que tá isso daqui, né? Ih, que café meio horroroso, né? Entende? O humor é uma válvula de escape. Tenho 2 adultas e 2 adolescentes. Toda vez que faço o propósito de não reclamar, os adolescentes parecem que adivinham e fazem de tudo pra me tirar do sério. KKK. Mas o que acontece? Esse é o momento que tu tem pra amadurecer. Essa é a substância do teu amadurecimento. Não tem outra, entendeu? É diante do sofrimento que a gente amadurece. Ofereci café sem açúcar a um senhor e ele dispensou, me respondendo que o homem que toma café sem açúcar apanha da mulher em casa. Putz, cara, mas aí olha só a chave que, né, que a pessoa vira. Nossa, mas aí também, né, gente? Cada uma. Hoje em dia, quando eu chego nos lugares e me oferecem café com açúcar, eu fico assim, sabe? Tipo, não, gente, não dá. Eu sou do time do sem açúcar, não dá pra tomar café com açúcar, né? Mas, meu povo, entre essas coisas e outras, vamos desenvolver a primeira virtude, coragem, tá? Coragem é um ato para mudar o que é possível diante do sofrimento, porque a gente já falou do desprazer. Tá, desprazer é isso mesmo, para de fazer drama, para de ser uma pessoa fraca, sabe? Suporta essa porcaria desse desprazerzinho, isso uma hora vai se tornar prazer, porque nós somos assim, o prazer e o desprazer, ele é relativo. O café sem açúcar era horrível, depois agora ele já é gostoso e pronto, é isso, tá? O desprazer tu suporta, uma hora tu vai estar dando conta de boa, mas de boa mesmo, gente. Entendeu? Não é uma coisa assim, tipo, ai, aquilo era... o prazer e o desprazer, ele não deveria ser nenhum... É irrelevante, no fundo. Prazer e desprazer, isso aqui é consequência. Tu tem que focar em fazer o bem. Porra, qual é o bem que eu tenho que fazer aqui? É trabalhar, é tirar o açúcar da dieta, é cuidar do meu filho, é cuidar da minha casa, sei lá o quê. Então eu vou fazer o que tem que ser feito. Se no meio do caminho eu terei prazer ou desprazer... Tanto faz, se eu tiver prazer, pô, que maravilha, obrigado Deus, vamos aproveitar e desfrutar da vida, né? Eu não sou essa coisa, oh, ninguém tem que ter prazer, é óbvio que não, a minha vida mesmo é repleta de prazeres, e eu tento desfrutar o máximo possível, porém, o prazer, ele é uma consequência, eu tô fazendo, tô cumprindo meu dever, eu tô fazendo o que tem que ser feito. Ah, sentir prazer, pô, que maravilha, né? Coisa boa. Sentir desprazer, vou seguir fazendo igual, bota um sorrisinho no rosto, né, dá uma risadinha, não reclama, segue o baile, tá? Então, gente, coragem para mudar o que é possível é o primeiro ponto. Não podemos ficar estagnados, covardes diante daquilo que é possível mudar. Tô falando de um sofrimento, tá? Agora estamos falando de sofrimento. Vou parar de falar de desprazer, já deu. Vamos para o sofrimento. Sofrimento é parte da vida, não há o que ser feito, apenas administrá-lo, tá? A gente administra o sofrimento, a gente lida com o sofrimento, a gente não extingue o sofrimento da vida humana, porque como eu falei antes, quanto maior a nossa maturidade, responsabilidade, maior o nosso amor, mais sofreremos. Inclusive, minha gente, deixa eu contar pra vocês. O amor, ele é medido, tá? A partir do tanto de sofrimento que tu tá disposta, que tu tá disposto a ter pelo outro. É assim que é medido o nosso amor. Não é pelo prazer, não. Ah, o quanto que tu consegue sentir prazer com teu marido, ou com teu filho, né, ou com tua esposa, o quanto... Isso é amor? É óbvio que não. Agora, deixa eu tentar, o quanto tu consegue te abnegar? O quanto tu consegue, de fato, suportar algum sofrimento para fazer o teu filho feliz? Para cuidar das pessoas que tu ama? Para estar ali na hora da dificuldade, para não soltar a mão na hora do perrengue. É aqui que se mede o nível do amor, não é no prazer.
É no sofrimento que se mede o nível do amor. Então é óbvio, quanto mais nós amarmos, nos aperfeiçoarmos no amor, mais nós sofreremos. Inclusive pela felicidade do outro. Pela felicidade do teu filho, tu trabalha. E é um sofrimento pra ti. Pode ser ou não ser. Pela felicidade, né, das pessoas que tu ama, tu vai lá, sei lá, abnega uma noite de sono, tu faz algumas coisas aí que de fato, atos de generosidade, tá, que vão gerar um pouquinho de sofrimento. E tá tudo bem, gente. Então percebam que quanto maior o nível do nosso amor, maior também vai ser o nível do sofrimento. Esse sofrimento a gente não vai extinguir nunca, pelo contrário. Então a gente tem que saber lidar. Gente, coragem pra mudar o que é possível, tá? Às vezes a pessoa tá sofrendo por causa de uma doença que tem tratamento, pô. Tá sofrendo porque não vai no psiquiatra, não faz uma terapia. Tá sofrendo porque não faz uma fisioterapia. Tá sofrendo porque não dá tratamento às coisas que é possível. Então tá, isso é um sofrimento burro. Deixa pra sofrer de forma inteligente. Que é essa forma que eu estou explicando. Amando, tá? Sofrer de forma inteligente. O sofrimento burro é o sofrimento evitável, gente. Pô, se dá pra evitar, vamos ter um ato de coragem. Fazer e dar tratamento ao seja o que for. Ao teu físico, ao teu emocional, entende? Ao teu espiritual. Trate o que é possível pra extinguir esses sofrimentos que são evitáveis, tá? Mas não é só o sofrimento, né, que dá pra fazer alguma coisa. Tem coisas que realmente a gente é impotente diante de, tá? Então tem sofrimentos que são sazonais, minha gente. Por exemplo, a pessoa que tá com câncer vai ter que fazer uma quimioterapia. Então tá, a gente sabe que aquilo ali não, né, é sazonal. Vai ter um período de tratamento que tu vai ter que passar e vai gerar um sofrimento, mas tu vê ali adiante um bem maior. A solução não é o problema. Sempre digo isto quando alguém me diz, não gosto de fazer musculação. Claro, com certeza. Então, minha gente, o que acontece, tá? A gente tem que ter a segunda virtude, que, além da coragem, é ter fortaleza ou resiliência. Sofrimento, porque tenho uma moto na garagem e tô travada pra pilotar, ruim demais. Coragem, mulher, é isso que eu falo, coragem, um ato de coragem. Tu vai lá, né, o que é a coragem? É agir apesar do medo. Coragem é isso, a primeira virtude que a gente falou. Desenvolva coragem, agir apesar do medo, tá? Tome esse ato, um ato de fé mesmo, tá entendendo? Tipo, vai dar certo, eu vou conseguir, vamos mudar aqui o que é possível ser mudado. Sobrepõe os teus medos, né? Vai com medo e tudo, né? É sobrepor no sentido de eu vou continuar agindo mesmo com medo, né? Então a coragem pra isso. Em segundo lugar, gente, é a fortaleza ou a resiliência pra suportar o que é sazonal. Tá, então, eu demiti, me demitiram, tô fazendo uma transição de carreira, né? Ou preciso fazer uma transição de carreira, ou preciso ajustar alguma coisa, né, no meu corpo. Tem sofrimento que é sazonal, gente. Quando eu acordo às 3 da manhã pra correr, as pessoas dizendo que é sofrimento, pra mim é escolha, decisão. Muito bem. Cada um sabe de si, entende? Mas isso aí tá mais na categoria do prazer e desprazer, né? Isso não é sofrimento, gente. Isso aí, quem corre porque quer não cansa, já diz o ditadinho, né? Então, assim, né? Isso aí tá na categoria do prazer e do desprazer, não tá na categoria do sofrimento, né? Não tá. Mas eu te entendi, é um desprazer pra muitos, pra ti é um prazer. Pra ti é algo que tu tá construindo na tua vida e que tá te amadurecendo. Agora, resiliência e força pra suportar esses sofrimentos que são sazonais, tá? Nós precisamos aprender a suportar e prosseguir, suportar e prosseguir. Muitas vezes, diante da tua vida, quando aparecer um sofrimento, tudo que tu vai poder fazer é suportar e prosseguir. Coloquem nos comentários, gente. Suportar e prosseguir. Vocês têm que desenhar isso em algum lugar. Tati, mas tá ruim isso daqui, hein? Filha, tem coisas que tu vai ter que aprender a suportar e prosseguir. Suportar e prosseguir. Diante de um sofrimento sazonal, é isso que a gente tem que fazer, tá? Agora, tem outro sofrimento, minha gente, que é o sofrimento inevitável. Obrigado, Raquel. Suportar e prosseguir. Não é conseguir, é prosseguir. O corretor deve ter te sacaneado aí, né? Aí, ó, a Priscila colocou pra gente. Suportar e prosseguir. Isso é a virtude da fortaleza, minha gente. Que pode ser, né? Mais ou menos resumida a resiliência, né? Suportar e prosseguir. É isso aí, Dama. Então, assim, às vezes a gente precisa disso diante de um sofrimento. Eu suporto e prossigo, suporto e prossigo. Agora, tem sofrimentos, gente, que nós não podemos suportar para sempre.
porque a gente pode quebrar emocionalmente, fisicamente, tá? Então tem coisas, por exemplo, relacionamentos envolvendo agressão, traição, sei lá, coisas recorrentes, tá entendendo? Aí tu suporta e prossegue, filho, mas uma hora tu vai quebrar emocionalmente. Eu tenho aprendido a suportar muita coisa com a graça de Deus. Que bom, Janaína. Uma hora tu vai quebrar emocionalmente, sabe? Se tu continuar num relacionamento, por exemplo, ou seja o que for, né, gente? Às vezes é uma questão familiar, profissional, né? Tá trabalhando num lugar que faz muito mal ao teu psicológico. Muito, muito, muito mal. Aí tu fica suportando e prosseguindo, uma hora tu quebra. Tu entra num burnout, numa exaustão mental, sabe? Numa ansiedade crônica, sei lá, gente, numa depressão. Então, assim, essa tal de resiliência a gente tem que usar de maneira inteligente. Não é para ser usado para sempre. Isso aqui são os problemas sazonais, tá? Olha, por 1 ano, por 2 anos, por enquanto, eu vou suportar e prosseguir. Mas aí, uma hora a gente vai ter que, de fato, né, fazer uma reforma vital. Não dá para suportar tudo, né? Uma hora a gente acaba quebrando. Então, mas use com sabedoria essa questão da resiliência. Agora, gente, tem sofrimentos que são inevitáveis. Por exemplo, a morte, ela é inevitável. Ela é um sofrimento inevitável. E aí, diante desses sofrimentos inevitáveis, a gente tem que ter humildade. A humildade, ela é a aceitação da realidade. A morte é uma realidade. Os 2 únicos momentos que nós temos certos na vida é o agora, este momento que nós estamos tendo aqui, e a nossa morte. Esses são os únicos 2 momentos certos na tua vida. Então tu tá tendo agora, o teu próximo momento pode ser a tua morte. Ou pode ser a morte da pessoa que tu ama, tá? De uma pessoa amada. Então como que a gente lida com esses sofrimentos que são inevitáveis? Por mais que a gente se esforce, que a gente seja maduro, sabe? Que a gente tenha qualquer coisa. Como que a gente lida com isso? Humildade. Por exemplo, né? O comentário que a gente recebeu aqui da perda, né, o aborto, exatamente, ó, estou sofrendo por um aborto, me sinto como em depressão. Esse sofrimento, ele é inevitável. O que a gente tem que ter? Qual é a postura adequada da pessoa madura, né? A pessoa madura, diante do sofrimento, ela tem humildade. Esse sofrimento, ele é inevitável. Principalmente a morte, tá? Então, quando a gente perde um serzinho amado, coração dilacerado, não entre no lugar de remorso e de revolta. Remorso, ficar remordendo a coisa. Aquilo que aconteceu, ficar remoendo, isso é muito prejudicial. E revolta. Por que isso aconteceu comigo? O que tinha acontecido? O que eu fiz para isso acontecer comigo? Calma o coração, criatura. Isso é só a vida acontecendo. Não é nada pessoal contigo. Ela vai aparecer para todos nós. Então tenha humildade. A humildade é esse ato virtuoso de olhar para a realidade, aceitar a realidade, acolher a realidade. E dizer, olha, se aconteceu, era para acontecer. Aceitamos a realidade. Essa é a postura adequada diante do sofrimento inevitável. Tem mais uma virtude, gente, que é a virtude da leveza. Quantos de vocês aí não vivem com toneladas nas costas ou na cabeça, né? Parece uma tonelada em cima da pessoa, assim, tá sempre preocupada, apreensiva, pesada, né? Sempre tem problema e outro. Diante do sofrimento, a pessoa fica pesada. A virtude que temos é a leveza para lidar com o sofrimento que é permanente. Então, por exemplo, né, a morte, né? Quando a gente perde alguém, aquela perda, ela é permanente. E se a gente não consegue resgatar a leveza diante da vida, por exemplo, a pessoa que tem uma debilidade física, a leveza é o oposto da reclamação. O oposto da reclamação é a gratidão, mas a leveza, ela é cura, Natália. Tem tudo a ver, sabe? A pessoa que, quando ela para de reclamar, ela começa a se tornar muito mais leve, mas muito mais leve, até alcançar a gratidão. Então, assim, esse elemento de humor e de leveza, né? Não confunda humor com irresponsabilidade. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não confunda.
ou com ironia, ficar fazendo piadinha do sofrimento. Não é sobre isso, gente. É o humor em forma de leveza, uma leveza em forma de humor, sabe? Aquela coisa que tu vai resgatando dentro de ti. Então tem pessoas, por exemplo, que têm uma debilidade física. E aquilo é permanente. Por exemplo, meu marido, ele não enxerga de um olho. E não tem como reaver a visão dele daquele olho, porque rompeu o nervo óptico. Então, assim, não há possibilidade. Como que lida com isso? Com leveza, com humor. É isso. Olha, aconteceu, está acontecido. Bola pra frente, humildade, né? E vamos lidar com o que tem que lidar. E pronto. É muito, muito mais fácil da pessoa se recuperar e seguir a vida funcional. Então, quando há uma debilidade física, ou propriamente o passado, gente, o passado às vezes é um sofrimento permanente para algumas pessoas. Quantos de vocês aqui sofrem pelo passado? Olha, Tati, aconteceu uma coisa no meu passado que eu não consigo esquecer, nem superar. Eu fico ali, né, como eu falei, num certo remorso, remoendo, remordendo aquela coisa. Bom, o passado, ele é um sofrimento permanente. Não há o que ser feito, não dá pra editar, não dá pra excluir. Se tu não tiver um pouco de leveza pra olhar pro teu passado e assim, ai, quanta porcaria que eu já fiz na minha vida, hein? Tu vai te sentir culpado pra sempre. Isso não é a atitude de uma pessoa madura diante da vida. Diante do teu passado, seja o que for. Ai, Tati, vivi um relacionamento tóxico, né? Super tóxico. Fiz um monte de porcaria na minha vida. Leveza. Diante desses problemas é humor mesmo. É olhar e dizer assim, pô, que monte de merda que eu fiz, hein? Ou que monte de porcaria que eu vivi, hein? Tá, deu. Agora, a última virtude que eu queria trazer pra vocês é a esperança, tá? Porque a esperança, minha gente, ela é o que sobrepõe o sofrimento. A esperança é a expectativa de um futuro melhor. Então, se diante de um sofrimento a gente tiver a expectativa de um futuro melhor, nada nos afunda. Então, preste atenção. Vida madura. Sofrimento, sim. Desespero, jamais. Uma vida adulta, madura. Sofrimento, teremos. Quanto mais maduros, quanto mais responsáveis, quanto mais amarmos, mais sofreremos. Sofrimento, sim, ok. Desespero, jamais. A esperança é essa coisa que nos dá a possibilidade de sobrepor o sofrimento e não tornar o sofrimento um monstro na nossa vida. Um monstro. Aquela coisa que nos perturba, que nos preocupa, que nos torna apreensivos, que nos torna pesados, que nos torna depressivos, que nos torna ansiosos. Não. O sofrimento, gente, ele não precisa ser visto desta maneira. Tu não precisa conviver com o sofrimento vital, porque é isso, a vida é composta por sofrimento e amor. E com Deus tudo fica, mas é óbvio, Sirlei, por quê? Porque aí a gente acredita na providência divina. Olha, é como dizia Einstein, né? A gente pode acreditar que tudo é um milagre ou que nada é um milagre. E aí a Einstein disse assim, eu prefiro acreditar que tudo é um milagre. Eu não tô falando de teologia, gente. Tô falando só de um cientista muito, né, renomado, reconhecido pela sua inteligência, pelo seu intelecto. Então é isso. Pode acreditar que nada é um milagre, que não tem nenhum tipo de providência ou permissão divina, mas tu pode também acreditar que tem. E aí tu olha pra vida de uma pessoa que tem esperança, tá? E pra vida de uma pessoa desesperada, porque assim, ou a pessoa é esperançosa ou ela é desesperada. Não existe esperança e desespero. Não, eles são opostos, né? Eles são excludentes. Então, quanto mais a gente crê nesse futuro melhor, mesmo após a morte, porque a esperança é isso, a gente acreditar que mesmo após a morte temos um futuro melhor. Teremos um futuro melhor. Aí o sofrimento ele não nos para, ele não nos amedronta, ele não nos paralisa, ele não faz a gente se tornar disfuncional. A esperança é a chave pra gente sobrepor todos os nossos sofrimentos, tá? Pra gente colocar o sofrimento no lugar certinho e continuar funcionando, e continuar vivendo, e continuar cumprindo o nosso dever
sem reclamar, com um sorrisinho no rosto, quase como se quem dissesse assim, ó, eu sei o que me espera. Eu sei por que eu tô passando por isso. Eu sei, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer, eu acredito que isso aqui é pro meu bem. Isso aqui vai me amadurecer, isso aqui vai me aperfeiçoar. Cada sofrimento que tu passar na tua vida, é bom que tu já procure a virtude que tu tem que desenvolver, tá? Porque senão tu vai ficar sofrendo pelas mesmas coisas a vida inteira. Por que as pessoas dizem, poxa, Tati, de novo estou passando por este mesmo problema, filha, que tu não desenvolveu a virtude que tu já deveria ter desenvolvido lá atrás. Para e conserta a tua conduta o quanto antes, senão o sofrimento ele vai se repetir, se repetir, se repetir. É isso aí. Nosso sofrimento na mão de Deus é um bom psicólogo e ferramenta de trabalho. Com certeza, é autoaperfeiçoamento espiritual, né? São as virtudes teologais, gente. Tá? É fé, esperança e caridade, né? Então a gente tem que ter isso pra lidar com o sofrimento. Porque às vezes também a gente tá com um sofrimento monumental na nossa cara, como se quem diz, meu Deus, eu sou a pessoa mais sofrida do mundo. Sabe por quê? Porque tu não tá olhando pra pessoa do lado. Vai fazer um ato de caridade. Vai olhar pro mendigo da tua rua, tá entendendo? Vai servir um prato de comida pra quem tá com fome, porra. Vai pegar uma criança de orfanato ou um velhinho de asilo pra tu entender que teu sofrimento ele é ínfimo. É tu que tá fazendo tempestade em copo d'água. Então, a caridade é esse elemento que reposiciona o nosso olhar diante do nosso sofrimento. Olha, antes o meu, sei lá, né? Antes o meu sofrimento era desse tamanho. Mas aí depois que eu fiz um ato de caridade, ele me parece tão pequeno. É o mesmo sofrimento, gente. Mas aí tu foi lá e reposiciona teu olho, tu limpou teu olho, tá, peraí. Não precisa reclamar de tudo, porra, vamos agradecer pelos bens, pelas graças que a gente tem. A caridade, ela reposiciona o teu olhar diante da vida. Então faça isso. Adoro essa forma de comunicar, traz a realidade nua e crua, mas é isso, tá? Então, minha gente, vamos ver as coisas que a gente viu na live, tá? Vamos rever o conteúdo desta live. Em primeiro lugar, para de ser movido por prazer e desprazer, tá? Isso aí é consequência. Tu tem que ser movido pelo bem, tá? Pelo teu dever. Eu tenho que fazer tal coisa. Se eu vou ter prazer ou desprazer, se eu tiver prazer, que bom, maravilha, vamos desfrutar, a vida é maravilhosa, tá? Se eu tiver desprazer, paciência, eu vou cumprir meu dever, sorrisinho no rosto, não vou reclamar de nada e pronto, tá? Prazer e desprazer tem que ser uma coisa insignificante na tua vida. Ah, uma coisa insignificante. Não fica dando moral pra desprazerzinho. Ah, né, sei lá o que, um cafezinho sem açúcar, essas coisinhas assim, ou tá meio calor ou frio, ou qualquer coisa que seja, gente. Sabe? Desprazer. Em segundo lugar, o sofrimento, ele é parte da vida humana e a gente tem que saber lidar com eles. Quais foram as 5 virtudes que eu trouxe hoje pra, né, te ajudar a passar pelo sofrimento? Em primeiro lugar, a coragem pra mudar o que é possível. Em segundo lugar, a fortaleza, que é o suportar e prosseguir diante de um sofrimento sazonal. Então tem coisas que durante o tempo tu vai lá e vai dizer, vou ter que suportar mais um ano deste emprego, vou ter que suportar esse período aqui no meu relacionamento, na minha vida, ou por exemplo, um filho pequeno, né, que tu vai olhar, olha, vou ter que suportar, ficar sem dormir tantas noites, suportar e prosseguir, suportar e prosseguir. Essa é a virtude da fortaleza, tá? Para lidar com um sofrimento sazonal. Uma hora teu filho vai crescer e tu vai voltar a dormir. Né? As preocupações e os problemas serão outros, sofrimentos serão outros. Em terceiro lugar, a humildade para aceitar o sofrimento inevitável, principalmente em relação à morte, tá? Nós temos que ter muita humildade para aceitar esses sofrimentos inevitáveis. Temos que ter leveza para lidar com o que é permanente. Então eu falei de algumas debilidades físicas, né? A gente tem que ter uma certa, né? E falei também sobre o passado. Tu tem que ter uma certa leveza para olhar, né? Para as tuas debilidades e também para o teu passado. E consequentemente em relação aos outros também, né? Eu tenho que aceitar o passado do meu parceiro, da minha parceira. Filho, tem que ter um pouco de leveza, olhar pra isso tudo, parar de dar peso pras coisas, sabe? Porque, né, aconteceu no passado, tem um pouquinho mais de leveza, de humor, sabe? Dá um pouquinho de risada, que droga, né? Como é que pode ter acontecido? Tá, beleza, supera isso daí. Leveza. Pra lidar com o sofrimento que é permanente, né? E esperança para sobrepor, de fato, né, todo e qualquer tipo de sofrimento, mantendo a expectativa de um futuro melhor. É aquela coisa que faz com que a gente não entre em desespero, mesmo em circunstâncias terríveis. Então a esperança, ela é
junto com a caridade que eu comentei, né? São coisas que de fato nos dão a capacidade de sobrepor os nossos sofrimentos e continuar, né, vivendo, mantendo a nossa dignidade. Aquilo que eu falei de sofrer mantendo a dignidade. A esperança nos faz isso. Olha, eu tenho expectativa de um futuro melhor. Então eu vou sofrer, mas eu vou sofrer mantendo a minha dignidade. Minha gente, esse era o recado que eu tinha pra vocês hoje, tá? Quarta-feira que vem, às 13 horas, estarei ao vivo novamente. Coloquem na agenda de vocês, tá bom? Foi um prazer enorme, né? Prazer ou desprazer? O que vocês acham? Que foi um prazer ou um desprazer pra mim fazer essa live? É complicado, gente. Nunca saberemos. Por um lado, é sim um grande prazer estar falando com vocês, porque eu amo, né? Trazer esse conteúdo pra vocês. Eu estudo justamente pra transferir o meu conhecimento para vocês. Por outro lado, eu tenho que apertar minha agenda, eu tenho que deixar de fazer as coisas, entende? Eu tenho que estar ao vivo, um monte de coisa, gente. Então, assim, por um lado é prazer, por outro é desprazer. Isso faz alguma diferença para mim? É claro que não. O importante é eu estar aqui cumprindo meu dever. E vocês a mesma coisa, né? Prazer ou desprazer estar comigo? Mas eu tenho certeza que vocês deixaram de fazer outras coisas para estarem comigo. Então não nem bola para prazer e desprazer, não fica olhando não. Cumpra o teu dever com amor no coração, com sorriso no rosto, que no final tudo dá certo. A gente tem paz de espírito quando a gente cumpre o nosso dever, independente de prazer ou desprazer. Obrigada pela contribuição social. Mídia, beijo, mimosa. Estamos juntos, tá? Quarta-feira que vem às 13 horas. Bota na tua agenda aí. Beijo, beijo. Tchau.